Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui. Muito obrigado pela audiência. Só peço para você se inscrever no canal. Vamos subir aí os nossos inscritos. É de graça e deixar o like também. Agora, o que explica o primeiro tempo, como o Vasco fez, voltar para o segundo tempo dessa forma? Alguém explica isso? Alguém explica isso? Na moral, eu não tenho explicação para isso. Eu não consigo encontrar uma explicação para isso. Porque impressionante. O que eu vi hoje no jogo foi impressionante. Um segundo tempo ridículo do Vasco. Esse árbitro já fez o mesmo ano passado expulsando. Ele gosta de se impor pela autoridade. Gustavo, ele não precisa expulsar o cara ou dar amarelo se ele já tinha amarelo. Era só ele acrescentar o tempo. Ele usou da autoridade. Para mim foi surreal. E a mudança também, ô Dalton, de um tempo para o outro, inacreditável. Inacreditável a mudança de um tempo para o outro. Verratti hoje estava vestido de Ribamar. Aí vamos lá, primeiro tempo. Porra, na boa. Primeiro tempo do Vasco, o time do Vasco criou inúmeras chances. E fez o quê? Perdeu o gol. Empilhou de perder gol. Diniz na rua hoje, Kovács, tira atacante para colocar volante, não sabe o que é desgaste físico, não tem culhão para tirar o Verratti, que foi inútil, avalia o Leonardo Giotto. Guilherme Salim, no segundo tempo, a pressão do Inter para tirar o Verratti, deixava o DVD. Aí eu não sei, Guilherme, aí ele vai ter que explicar na coletiva por que essa mudança, se o David pediu, por exemplo, né? Você vê, na real, agora a culpa é do Verratti, não discordo. Culpa é do Nuno, diz o Rodrigo Castilho, que tocou a bola no Verratti ao invés de chutar pro gol. Além do Verratti, dá assistência pro gol deles. Cara, tem, assim, se a gente for achar, não é? Ele vai dizer, não podemos achar, como é que é? Fazer caça às bruxas. Não é caça às bruxas, cara. Porra, mas a gente perdeu muito gol com o Verratti. O árbitro quis aparecer, é verdade, Christian, mas assim, na boa. O time do Vasco perdeu muitos gols. O jogo tava na mão. Era para ter acabado 2, 3-0 ou 3-1, porque eles tiveram algumas chances no finalzinho do primeiro tempo, mas o Vasco foi incompetente para fazer isso. Incompetente para fazer isso. Agora, o Diniz precisa ler o jogo. Ele precisa olhar o jogo e falar assim, peraí, não dá. Não dá para ter essa mudança drástica e terrível de um tempo para o outro. Não dá. O Vasco não pode apresentar um futebol de seleção brasileira nos melhores momentos no primeiro tempo e um segundo tempo desse ridículo. Ridículo que ele mandou. Não pode. Não pode mesmo. Era nítido que o Internacional estava empurrando o Vasco da Gama. Ah, mas o Vasco não tem banco, Fábio. Givanildes. A minha sugestão estava no banco. Jair. Falei várias vezes durante o jogo. Falei, cara, bota o Jair. Segurar um pouco essa bola. O Vasco o que o Vasco pegava? Recuperava, chutão pra frente. Bola no Inter. É só a gente olhar rapidamente aqui, ó. Vou pegar aqui a estatística do segundo tempo, né? Desse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Estatística do segundo tempo. Foi 68% posse de bola pro Inter. 32% pro Vasco. 19 finalizações contra uma. Jogo inteiro. 56% da posse de bola do Inter, 44% do Vasco. 27 finalizações contra 15. O Vasco só finalizou uma vez, as 14 foram no primeiro tempo. Porra, é isso que eu tô dizendo. Como é que o Vasco fez um primeiro tempo daqueles e um segundo tempo desse? Alguém tem que explicar isso. O Diniz tem que explicar. Não pode botar na conta do árbitro. Desculpa, Diniz. Você não pode colocar na conta do árbitro esse resultado só. Você tem muita participação nas suas escolhas. Porra, um primeiro tempo genial, bestial. Né, Antônio Fux? E no segundo tempo de besta. Porra, não pode, cara. Pô, estamos no lucro. Olha só, empatar com o Internacional lá é um baita resultado, sem dúvida nenhuma. Porra, agora, se a gente olha o jogo e o primeiro tempo como ele foi construído, que a gente teve incompetência para finalizar, é normal que a gente fale o seguinte, cara, olha só, esse jogo o Vasco podia ter matado o jogo, podia ter levado ele debaixo do braço, mas não o fez. Não o fez. E aí o que aconteceu foi punido. Aquela frase do Muricy,
Se aplica ao Vasco da Gama. A bola pune. E puniu o Vasco. Deve ter no contato do Verratti que ele não pode ir pro banco. O único questionamento se fazer pro Diniz. Porque o Verratti é intocável. Por que demora a mexer? Mas ele já até falou sobre isso. Mas assim, ele já falou que ele mexe quando ele acha que tem que mexer. Ele não é obrigado a mexer. Mas ninguém diz que ele é obrigado a mexer. Só que num jogo como o de hoje, cara, não pode. Não pode o Vasco tomar sufoco e ele não mexer no time. Isso não pode, né? Agora, que foi patifaria do árbitro, foi. Sem dúvida nenhuma. O Vasco saiu da zona de rebaixamento com esse empate, enfiou o Santos. Mas também, venhamos e convenhamos, a campanha do Vasco é ridícula, né? 15 jogos e 15 pontos. É ridícula. E por que o Verratti é insubstituível? Não sei. Também não sei por quê. Também não sei. Ele e o Nuno, com 20 no segundo tempo, estavam afobados já. Mortos. E ele não mudou. Aí a culpa é do Diniz. Inclusive, tá aí a nossa enquete. Porra, tá bem dividida, hein? Mais de 1.500 votos. Bem dividida, hein? Diniz 33, o árbitro 33 e o Verratti 34. Denilson Nascimento, gancho nesse árbitro, a torcida tem que pressionar. É isso, a diretoria do Vasco tem que pressionar os caras. Ele só trocou o Piton porque ele implorou. É verdade, Juninho, porque senão ele não ia trocar, não. Tá na hora de chamar o Cabo Daciolo pra renovar a oração, fala sério. Cara, Christian, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Foi muito bom o primeiro tempo do Vasco da Gama. Eu teria povoado o meio-campo, Samir. Era a hora do Jair entrar, segurar um pouquinho mais esse time. Era a hora dele entrar ali. O Vasco não segurou a bola. O Vasco devolveu o tempo todo. Diniz é muito limitado, avalia o pai da Manu, muito inconstante. Porra, um primeiro tempo, Fernando Diniz nos melhores momentos, e um segundo tempo, Fernando Diniz nos piores momentos. Não pode oscilar tanto, cara. Verratti, desgraçado, foi ruim, muito mal. Culpa do Verratti, perdeu gols, entregou o empate. Foi muito mal no jogo o Verratti hoje, mais uma vez. Ele precisa caprichar um pouquinho mais, cara. O Verratti não pode, cara, perder tanto gol assim. Não pode perder. Fábio, Léo correu o risco de tinha amarelo. Deu mole, a culpa maior pra mim foi o Diniz. Mas se o Léo se colocou em risco, o Diniz é o maior culpado. Avalia o Juninho Botino aqui também. Léo Jardim também podia ter entrado Cara, mas na boa. O Léo Jardim, ele parou pra esfriar o jogo que todo goleiro faz. E o médico? Não precisava de autorização, Matoso. Ele tava na beira do campo, era só ele atender ele ali do lado de fora. Mas ele não estava nem ali, cara. Se você pegar a imagem, quem tá ali, eu não sei se ele é o fisioterapeuta ou massagista. Hoje em dia os fisioterapeutas fazem a função ali, a dupla função com o médico. Mas o médico não tava, cara. Tinha que estar. A culpa é do Fábio Carille? Pelo amor de Deus, Fábio Carille, sério? Já foi embora tem um tempo, tá lá no Vitória, inclusive. Porra, mas não pode, gente. Sinceramente, não pode. Pô, foi pênalti no DVD, avalia aqui o Guilherme. Cara, não mostrou, né, o replay. Lamentavelmente não mostrou. Azevedo, a cada jogo do Vasco que eu assisto, eu perco 5 anos da minha vida, diz o William. Cara, mas o primeiro tempo você ganhou, então, os 5 anos. Ô, Titanic, fazer cera no futebol é do jogo. Cabe ao árbitro, se você não sabe, acrescentar. Ele deu 9, de dar 15 de acréscimo. Não tem problema nenhum. Zero problema. Agora, o que ele não pode é usar da arbitrariedade para não vai levantar, não tá sentindo dor. Ele não é médico, ele não pode fazer isso. Ele não tem esse poder. Então, assim, infelizmente ele estragou o jogo porque tumultuou o ambiente. Mas na boa, o Vasco foi muito prejudicado com a expulsão do Léo Jardim, né? Daniel Fusato não teve nada a ver com o gol. Não falhou no gol, não pode se dizer nada disso, tá? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.